Olá, meus irmãos, Shalom. Aqui é o Padre Jonas Xavier e é uma grande alegria estar aqui com você. É uma grande alegria viver esse tríduo da palavra. Nós que estamos quase encerrando o mês da Bíblia, o mês de setembro. E neste mês da palavra, como de costume, nós, como comunidade Shalom, nos reunimos para viver um momento que nós chamamos de tríduo da palavra, onde nós vamos nos aprofundar no estudo das Sagradas Escrituras, aprofundar um pouco, falar um pouco sobre o Evangelho. Nós vamos falar hoje bastante a partir de um discurso do Papa Francisco. Ele fez uma homilia quando ele instituiu o Dia da Bíblia. Ele fez uma homilia, então, no domingo, e nesta homilia ele falou algumas coisas bem interessantes. A gente vai pegar e apontar aqui algumas coisas disso. Também nós vamos falar um pouco do Evangelho, que logo mais nós iremos fazer o estudo bíblico, o Evangelho de Mateus 6, que vai falar da providência de Deus, vai falar do cuidado de Deus. Por falar em cuidado de Deus, este é o tema da nossa noite, né? Deus cuida de nós. Então, como nós vemos esse cuidado de Deus? A gente precisa ver como um cuidado que parte de Deus, sempre. Mas também nós precisamos entender que nós precisamos nos colocar diante desse cuidado, nos deixar cuidar por Deus. E a gente precisa entender o seguinte, que a leitura do Evangelho deve ser sempre uma leitura diária. O Papa Francisco ele diz, nós devemos ler o Evangelho todos os dias. Pelo menos um versículo bíblico. Nós precisamos ter esta atenção diária. Olha, estudo bíblico não é uma coisa que nós fazemos uma vez na vida. A atenção à palavra, o cuidado com a palavra, o rezar com a palavra, não é algo que nós fazemos de uma vez por todas. Você pode até ter tido uma experiência super forte, super de Deus em um determinado momento da sua vida com a palavra de Deus, e Deus falou ao seu coração e ok, mas você não é chamado a experimentar da palavra de Deus esta única vez. Não. Todos os dias nós somos chamados a estar diante de Deus. Todos os dias nós somos chamados a nos colocar diante desse Deus que cuida de nós, que providencia tudo. Portanto, é uma tarefa diária, dia após dia, todos os dias. A presença, o cuidado, a constância na palavra de Deus, ela é algo essencialmente necessário. Teresa d'Ávila, ela é baluarte da nossa vocação, ela que fala que nós precisamos sempre dedicar tempo à nossa vida espiritual. A Emi tem até um livro chamado assim, Leve a Sério a Sua Vida Espiritual. Você pode procurar depois nas edições. Esse livro é muito legal. Nós precisamos entender que nós precisamos de verdade levar a sério a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa amizade com Deus. Nós precisamos levar a sério, nós precisamos dedicar tempo com Deus e com a sua palavra. Por isso, a gente precisa entender que a palavra de Deus ela vai nos colocar necessariamente em um itinerário espiritual, em um caminho, em um percurso. Quando nós nos decidimos pela vida de oração, Deus vai fazendo isso conosco. Ele vai nos colocando no caminho e Ele mesmo vai dirigindo este caminho e vai nos conduzindo onde Ele quer ir, onde Ele quer nos levar. Por isso que o estudo bíblico, por isso que a nossa relação com Deus, por isso que a escuta da palavra, a leitura da palavra tem que ser diária. Por quê? Porque a gente vai entrando num itinerário, num percurso, numa aventura. Nós vamos entrando, na verdade, numa grande viagem com Deus. E nessa viagem, eu não sei se vocês já fizeram viagens longas de carro. Tem as estradas, você precisa olhar o mapa. Se você não olha o mapa, você liga um GPS. Mas de alguma forma, tem algo que lhe mostra que você está no caminho certo. Que você está trilhando um caminho. Você
mesmo que a estrada seja conhecida sua e você não precisa desses recursos, na sua cabeça você cria um itinerário. Você faz um percurso, você fala, eu vou passar por tais cidades. Eu estou chegando nessa cidade, vim da outra. E você sabe exatamente onde você está. Você sabe que você passou da cidade anterior e está se aproximando de uma terceira cidade. E assim você vai trilhando o caminho até chegar ao seu destino. Isso é uma viagem com Deus. Na palavra de Deus também é assim. Deus vai nos dando dia após dia. Por que dia após dia? Porque nós precisamos sempre conferir este mapa do itinerário. Nós precisamos sempre prestar atenção onde eu estou, para onde eu estou indo, qual foi os passos que eu já dei, qual foi o percurso que eu já percorri, qual foi a distância que eu já andei, e se eu já estou chegando, eu preciso ter uma previsão de tempo. Isso é normal, qualquer pessoa que vai andar, que vai navegar, que vai dirigir, ela vai precisar pensar um pouco nisso. Até para poder caminhar com segurança. E Deus nos chama a caminhar com Ele. A caminhar longos percursos, não só longos percursos. Deus nos chama a caminhar sempre com Ele. Caminhar todos os dias com Ele. E este é o maior convite que o Senhor quer fazer a nós. Caminhar com Ele. E por falar em caminhar com Ele, o Papa Francisco diz algo como: não basta estar com Jesus e ler esse Evangelho, nós precisamos carregar o Evangelho conosco, levá-lo no nosso bolso, ou nem que seja pelo celular. E aqui já entra uma coisa importante, porque o Evangelho, a presença do Evangelho, a leitura do Evangelho purifica, limpa, lava. Purifica a mim, purifica primeiro quem lê. Então, quando nós estamos lendo o Evangelho, nós estamos sendo purificados. Então, imagine aí você que já viu tanta coisa ruim, já viu tanta violência, já ouviu tantos palavrões, talvez já tenha visto algo que não seja sadio, não seja santo, não seja puro, seja cheio de pecado, de malícia. Quando nós vamos lendo o Evangelho, nós vamos sendo lavados, nossos olhos vão sendo purificados. Foi diante da voz do ressuscitado que Paulo teve aquelas escamas nos olhos, e foi diante da voz de Deus que passou pelo Ananias que aquela escama caiu dos seus olhos. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem o poder de purificar o nosso olhar. Se eu me lembro agora de tantas curas de cegos no Evangelho, que significa exatamente eles que abriram os olhos para reconhecer, para descobrir, para discernir quem é Jesus. O Senhor vem de fato nos purificar, vem nos lavar. Inclusive, tem uma passagem que diz assim: vá lavar-te na piscina de Siloé. Então, por quê? Porque a cura da visão, a cura da fé passa necessariamente por essa piscina, que a gente faz menção ao batismo, lógico, mas passa por um lavar, por um purificar dos olhos. Um purificar. Deus quer lavar as nossas vistas. E a palavra tem o poder de fazer isso. Então, quanto mais impuro for o seu olhar, quanto mais cheio de vício for o seu olhar, quanto mais decaído for o seu olhar, mais nós precisamos ler a palavra de Deus. Mais nós precisamos nos aproximar das Sagradas Escrituras. Ok? A palavra de Deus purifica a nós, purifica a mim, mas a palavra de Deus, ela purifica todo o ambiente onde nós passamos. Quando nós vamos entrando nos ambientes, quando nós vamos entrando com a palavra de Deus nos ambientes, os ambientes vão melhorando. Os ambientes do Senhor, os ambientes vão aperfeiçoando. O que é mal vai saindo. O mal não resiste à palavra do Senhor, à presença do Senhor. Então, se você quer melhorar o ambiente da sua casa, reze em casa. Se você quer melhorar o ambiente do seu trabalho, reze no trabalho. Às vezes não dá, mas traga a Bíblia, nem que seja disfarçadamente no celular, ou a Bíblia mesmo. Isso é um testemunho, pode ser.
de quem lê a Bíblia e a palavra vai se fazendo presente naquele ambiente. Quando nós proclamamos o Evangelho na missa, o padre, depois que termina de proclamar o Evangelho, ele diz assim: pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados, porque a palavra, sobretudo os Evangelhos, que é assim o mais importante da fé, ele de verdade norteia a nossa vida, ele de verdade perdoa os nossos pecados. E a palavra que nós vamos rezar hoje diz assim, quase no final dela: a cada dia basta o teu cuidado. A cada dia. Olha, vocês lembram que eu falei que é uma tarefa diária? É isso, meus irmãos. A cada dia basta o seu cuidado. A gente precisa entender que a palavra de Deus é palavra de cuidado, é palavra de carinho de Deus para conosco. É palavra de consolo, muitas vezes. Algumas vezes também é palavra de exortação, de repreensão, que nos leva a uma conversão, a uma mudança de vida. É verdade, mas isso também é cuidado de Deus. Deus cuida de nós, cuida como um pai, como uma mãe que forma, que educa o seu filho e que não quer vê-lo fora do caminho de Deus, fora do caminho santo, fora de um caminho de perfeição, que quer preservá-lo e conservá-lo nesse caminho da paz. Então, Deus, no seu cuidado, a cada dia, tem um cuidado, tem uma palavra de cuidado para nós, tem uma palavra de exortação, tem uma palavra de carinho. Qual é o cuidado? Qual é a palavra? Qual é a bênção que Deus tem para mim hoje? Por isso a gente reza diariamente. Não tem como ser diferente. Eu comecei a falar de Teresa d'Ávila, ela falando da vida espiritual, ela diz que a nossa vida espiritual tem que ser sempre crescente e tem que ser sempre constante. Então, quando a gente diz que é uma vida de oração constante, significa o quê? É diária, todos os dias, é constante. Eu não fico alternando. Rezo aqui, faço um retiro e depois passo uma semana, um mês sem rezar. Não é esse o nosso chamado. Nosso chamado é aquele cuidado diário. Um cuidado que é de duas formas, né? Um cuidado de Deus para conosco, mas um cuidado nosso. Um cuidado pela minha vida de oração. Um resguardar a palavra. Um cuidado com aquele momento que eu tenho de oração. Como é que você faz o seu estudo bíblico? Como é que você faz a sua oração? Em qualquer lugar? Em qualquer momento? Não, nós precisamos ter um mínimo. Lógico que às vezes a gente não vai ter condição de ir para um lugar digno, mas a gente precisa proporcionar, fazer o máximo possível para encontrar um lugar digno, um altarzinho. Se eu rezo em casa, se eu rezo no quarto, eu encontrar um lugarzinho, eu preparar um lugar para rezar, ter um altar com ícone, uma vela. Eu preparar o meu coração para rezar. Ou eu fico rezando aqui com o celular, vendo uma mensagem outra e me distraindo, falando mais com o meu amigo que está me ligando do que com Jesus. Aí não dá, né, meu irmão? Vamos dar a Deus o que é de Deus e a César, ao homem, te dá também o que é deles. Mas o tempo de Deus, o tempo da oração, o tempo do meu estudo bíblico diário tem que ser reservado. E nós precisamos guardar, porque a cada dia basta o seu cuidado. E aí a dica é: reze hoje bem. Reze bem hoje. A cada dia basta o seu cuidado. Cuide da sua oração hoje. Amanhã é outro dia. Cuide de novo só de amanhã. Não precisa preocupar-se. Lógico que a gente precisa se organizar, né? Ter assim um horário, por exemplo, que todos os dias eu vou estar com Deus. E ali eu já sei que todos os dias, durante o meu mês todo ou o ano, eu vou estar neste lugar, neste ponto, neste horário, que precisa ser o melhor horário possível. Lógico que às vezes não tem horário, então a gente vai ter que encontrar, mas um horário decente, digno para Deus. Eu não vou fazer isso no horário do almoço, comendo, eu estou ali comendo e olhando as mensagens. Não, eu tenho que ser um horário onde eu esteja só, onde talvez a minha casa favoreça, porque eu moro... É porque tu não sabe, padre, mas eu moro, tem 5 irmãos só no meu quarto.
Aí eu não tenho estrutura para poder ter um quarto com um altarzinho só para mim. Eu sei, mas tem momentos que esses irmãos não estão. Tem momentos que eles estão dormindo. E encontrar um momento de silêncio dentro do seu dia. Um momento oportuno para dedicar-nos à palavra. Isso é guardar. Isso é cuidar da palavra de Deus que quer se dar a nós. A cada dia basta o seu cuidado. O Papa Francisco também fala uma coisa muito interessante. Ele diz que para seguir Jesus, preste atenção, para seguir Jesus não basta bons propósitos. Não basta você dizer assim, não, agora eu vou ter o meu horário, eu tenho meus propósitos. Não basta. Para seguir Jesus é preciso, inclusive, propósitos morais, né? Agora, a partir de agora, eu vou fazer tudo certo, eu vou ser fiel, inclusive, ao meu grupo de oração que eu não estava sendo, eu vou participar, inclusive, do ministério. Isso tudo é ótimo, deve fazer isso mesmo, viu? Mas, diz o Papa Francisco, não basta bons propósitos. É preciso ouvir dia a dia a chamada do Senhor. Sabe aquela chamada da escola que você ou ouve todo dia ou já ouviu muitas vezes? Aquela chamada que o professor faz? Fulano, ei, presente. É isso, meu irmão. Nós precisamos todos os dias, como todas as aulas a gente precisava estar ali presente, a gente podia ter um número mínimo de faltas para poder não perder o ano e não perder o conteúdo, que é mais importante do que passar de ano, vamos dizer assim. Mais importante é estar ali, dia a dia, presente. Deus todos os dias faz uma chamada que é, ei, você está aqui? E você diz, eu estou aqui, Senhor. Então, eu estou a lhe esperar, presente. Deus é presente, Deus é o Deus Emanuel, Deus conosco. Também nós precisamos ser pessoas com Deus. Também nós precisamos estar com Deus, escolher estar com Deus, ser presente com Deus, ok? E também uma chamada no sentido de chamado vocacional, inclusive. Deus nos chama à santidade, Deus nos chama à perseverança. Qual é o problema? Sem uma caminhada diária, sem uma leitura diária da palavra de Deus, não dá. Não dá porque os seus propósitos vão cair. Não dá porque a sua perseverança não é garantida por você mesmo. Não dá. Simplesmente porque é Deus que nos sustenta. Simplesmente porque é Deus que nos chama e nos conquista dia após dia. Deus não te chamou uma vez só. O chamado de Deus não foi para você, mesmo aquela pessoa, sei lá, da comunidade de vida, aquele padre, mesmo aquela pessoa, o bispo aí da tua cidade, Deus chamou ele para ser bispo, mas não foi um chamado de uma vez por todas. Primeiro Deus chamou ele a ser um jovem de Deus, depois chamou ele a um chamado a engajamento na igreja, depois chamou ele, estou falando do bispo, certo? Chamou ele a um processo vocacional, e aí ele entrou no seminário, descobriu, e Deus foi chamando, e o chamado dele foi se renovando e foi aumentando. O chamado de Deus não acontece de uma vez por todas também não. Quando Deus me chamou, ele disse, vem me seguir. Ele não disse a que ele me chamava. Eu fui descobrindo com o tempo. Então ele me chama a comunidade Shalom. E aí eu fui para o Shalom. E aí depois eu fui percebendo que ele me chamava a comunidade de vida. E aí eu fui respondendo. Só depois eu fui percebendo que ele me chamava ao sacerdócio. E aí eu fui dando os passos. E depois eu fui percebendo, e hoje eu sou padre, eu estou percebendo que Deus está me chamando a evangelizar nas redes sociais. E ninguém me disse isso. Quem me disse isso foi Deus, que foi inquietando o meu coração, que foi providenciando dia a dia. Dia após dia foi me fazendo perceber qual era o caminho. E ainda está me fazendo, porque eu não sei onde vai dar isso. Está me fazendo perceber. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a oração e a presença e a participação e a relação com Deus na sua palavra tem que ser algo diário. Certo?
Sem a palavra não adianta, sem esse cuidado, sem essa presença diária, não adianta, não tem como ser de Deus se não for dia após dia escolhendo estar com Ele. Não adianta. Eu vou ler aqui uma frase que o Papa Francisco disse. É uma frase um pouco grande, preste atenção, algumas coisas a gente já falou. Queridos irmãos e irmãs, demos espaço à palavra de Deus. Exclamação está aqui no texto. Demos espaço à palavra de Deus. Olha, preste atenção. Não terminou, certo? Mas é só porque eu quero dar uma ênfase nessa frase. Nós precisamos encontrar um lugar, encontrar um espaço para a palavra de Deus na nossa vida e encontrar um espaço para a palavra de Deus no nosso dia. Queridos irmãos, queridos filhos, membros da obra Shalom, da comunidade Vida e da comunidade Aliança, demos espaço para a palavra de Deus. Demos espaço, deixe esse espaço, inclusive a gente não só vai dar esse espaço, a gente precisa dar esse espaço e deixar esse espaço crescer em nós. E continua ele. Vamos ler diariamente qualquer versículo da Bíblia. Vamos ler diariamente. E aqui ele fala assim, algum versículo da Bíblia, mas nós temos, por exemplo, a liturgia diária. E a liturgia diária, ela já existe uma providência de Deus que fala para a igreja toda aquelas palavras naquele dia, em cada dia. Nós temos, às vezes, alguma orientação de estudo bíblico que a gente faz. Por exemplo, quem é vocacionado tem um estudo bíblico próprio. Isso ajuda. Ajuda porque você percebe que é um itinerário, literalmente é um itinerário. Então você vai percebendo ali uma providência que te fez rezar com aquilo aquele ano. Vamos ler diariamente qualquer versículo da Bíblia. Começar pelo Evangelho. Isso aqui é uma sabedoria. Começar pelo Evangelho quer dizer... Começar com o Evangelho quer dizer, eu preciso começar o meu dia com o Evangelho. Portanto, demos, não qualquer tempo, demos as primeiras horas do nosso dia para o Senhor. Começar pelo Evangelho, porque também as Sagradas Escrituras têm 72 livros, se eu não me engano. Então, nós vamos começar a ler quais? Vamos começar pelo Evangelho. O Evangelho é o mais importante, é o mais revelador de Deus. Portanto, comecemos pelo Evangelho. E continue o Papa. Mantê-lo aberto no cômodo da casa. Vocês lembram que eu falei que a palavra de Deus santifica o ambiente? Mantenha ali aberto no cômodo da casa. Isso aqui é uma tradição bem latino-americana. Você deve ter, o Papa Francisco com certeza viu isso, e você talvez tenha visto na casa dos seus avós, dos seus pais, uma Bíblia aberta. Mantê-lo, o Evangelho aberto na sua casa, trazê-lo no bolso sempre, visualizá-lo no celular. Vocês lembram que eu falei de o Evangelho purifica? Meus irmãos, às vezes a gente vê cada besteira no celular, né? Às vezes a gente perde tempo e santidade vendo cada coisa desnecessária e até mesmo não saudáveis no celular. Meu irmão, quando nós vamos lendo a palavra de Deus ali, nós vamos santificando esse instrumento. E ele passa a não ser um instrumento mais de pecado ou simplesmente um instrumento de lazer. Passa a ser um instrumento de santificação, de proximidade com Deus. Visualizá-lo no celular. Deixemos que nos inspire todos os dias. E aqui tem uma palavra fantástica, nos inspire. Sim, o Evangelho é causa de inspiração. Nós somos inspirados pelo Evangelho. Nós somos inspirados por Jesus no Evangelho. Isso aqui é muito interessante. Sabe, muitas palavras de ciência, de sabedoria, muitas inspirações, muitas músicas, muitas atividades nossas surgiram da palavra de Deus. Assim, é diante de uma palavra de Deus que Deus vai trazer uma inspiração.
ele vai dizer assim, não, a gente não podia fazer um jantar para acolher as pessoas que vão ter, e a gente pensa nesse jantar para acolher um pecador quando a gente vê, como por exemplo a festa de São Mateus esses dias, que era um publicano e Deus fez um jantar e Jesus foi na casa dele e acolheu vários pecadores. Então, existe uma ideia que está no Evangelho que pode inspirar o nosso agir. Nós somos chamados a evangelizar uma pessoa todos os dias, né? Os membros da comunidade. E às vezes falta criatividade. Meus irmãos, se aproxime do Evangelho. O Evangelho vai inspirar-nos, vai nos inspirar. Palavras vai nos inspirar ações. Deixe que o Evangelho nos inspire todos os dias. Descobriremos que Deus está perto de nós. Como eu tinha falado anteriormente, Ele é o Emmanuel, Ele é o Deus conosco. E se nós o trazemos aqui junto de nós, no nosso bolso, na nossa presença, na nossa vida, na nossa casa, a gente vai sentir essa presença próxima de Deus a nós. Descobriremos que Deus está perto de nós, que ilumina as nossas trevas. E aí, trevas é o que não falta. Deus vem iluminar de verdade as nossas trevas. Amorosamente impele para conduzir a nossa vida. Nós estamos entrando, meus irmãos, em um itinerário. A palavra de Deus vem nortear. E Deus quer de verdade conduzir a minha vida, mas Ele quer conduzir a sua vida. Ele quer nos levar para Deus, para caminharmos com Ele e caminharmos para Ele. Ele quer dirigir os nossos passos no caminho da paz. Esta frase do Benedictus é o meu lema sacerdotal, para mim é muito forte. Na verdade, o que Deus quer fazer é dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. E Ele faz isso dia após dia pela sua palavra. Então é isso, meus irmãos, a cada dia basta o seu cuidado. Nos coloquemos diariamente aos cuidados do Senhor. Shalom.